Olá todo mundo, seja bem-vindo ao programa O Filho da Manicure. Mais uma sexta-feira a gente tá junto. É muito importante ter a sua audiência aqui. Para quem não sabe, eu me chamo Patrick, sou aluno de jornalismo. Vim para São Paulo para fazer jornalismo. E hoje é um dia que nós vamos tratar uma temática muito importante para mim. Se despertar algum gatilho em você, eu vou pedir por gentileza que você se retire desse vídeo, mas é muito importante a sua audiência, é uma temática muito delicada, um momento muito importante para mim, e hoje eu exponho a minha história. Então, seja bem-vindo ao programa O Filho da Manicure, mais uma sexta-feira aqui juntos, e hoje eu tô sozinho apresentando o programa, contando a minha história para você. Eu vou pedir aos demais, hoje está todo mundo aqui da faculdade, trouxe todo mundo para o estúdio. Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Gravando, vamos lá. Primeiramente, gostaria de anunciar que agora a gente tem uma colunista no nosso site, O Filho da Manicure, Alanis Meira. Ela vai tomar agora à frente da coluna. É muito importante a participação dela aqui, uma pessoa que eu admiro, tenho muito carinho, uma mulher de um trabalho excepcional, de uma fala que conversa muito com a minha. Quando eu a convidei para o programa, eu não esperava que ela fosse aceitar, eu não imaginava que ela fosse ser tão receptiva. Alane, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo respeito que você tem com o meu trabalho e que a nossa família só possa crescer cada vez mais. Uma galera incrível, uma comunidade muito bacana que está se formando. Então, seja bem-vinda. O site Filho da Manicure também é seu. Vamos lá. Hoje eu trouxe uma temática muito sensível, mas que eu queria trazer para as pessoas, já está no meu site, mas eu também queria gravar, porque, para quem não sabe, eu saí do Rio de Janeiro para poder fazer jornalismo em São Paulo, só que tem uma história por trás disso, tem toda uma questão por trás disso, e hoje eu vou compartilhar com as pessoas em forma de vídeo, que eu vim para São Paulo, que eu morei na rua, que eu passei fome, eu fiquei um tempo na rua, mas tudo aconteceu porque lá no Rio de Janeiro eu recebi uma proposta de emprego para vir trabalhar em São Paulo e eu encerrei todas as minhas atividades no Rio de Janeiro, entreguei a casa que eu morava e vim para São Paulo. E isso há um ano atrás. Quando eu cheguei em São Paulo, a empresa em questão, obviamente não vou expor aqui, falou que não poderia ficar com os meus serviços e que naquele momento eles estavam redesenhando a empresa, o formato da empresa, e que não poderia ficar comigo naquele momento e que eles entrariam em contato comigo. Certa feita, eu agradeci a oportunidade, mesmo sem ter oportunidade, e precisei tocar a vida. A opção que eu tinha era voltar para o Rio de Janeiro ou então tocar a vida em São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte, cheguei em São Paulo numa sexta-feira à noite, com pouco dinheiro, porque acreditava na proposta de trabalhar nessa empresa, e não rolou. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei desesperado, já fui diretamente entrar em contato com a galera dessa empresa, com o time dessa empresa, e eles me trouxeram a notícia que não seria possível ficar comigo naquele momento. O que aconteceu? Do momento que eles me deram a notícia pra frente, o que eu tinha pra fazer era me movimentar. Como que eu iria me movimentar? Num lugar que eu não conhecia ninguém, tinha poucas noção de como era São Paulo. Fiquei na Barra Funda. Barra Funda é o centro de São Paulo, onde eu desembarquei do ônibus e fiquei ali. Foram dias muito difíceis mesmo. E essa dificuldade foi isso que eu falei no programa passado. Não tô aqui na posição de vítima, mas que a minha história possa te ajudar de alguma maneira, que você entenda que não é fácil. Não foi pra mim, não é pra você e não é pra ninguém, independente de qualquer coisa. É muito difícil, é tudo muito difícil. E chegando em São Paulo, assim que eu desembarquei, eu mandei uma mensagem pra minha tia, Andréia, um beijo.
Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Não tem como, não consigo mensurar em palavras o que você fez por mim. Muito obrigado de verdade, eu te amo. E eu falei pra ela, olha, a situação é essa, que eu já expliquei aqui no início do vídeo, eles não podem ficar comigo, mas eu também não vou voltar. E ela ficou muito preocupada comigo. Lá no site tem o print da conversa, tudo que eu falar aqui a gente tem print, a gente tem fotos, os momentos vivenciados, momentos na rua, o momento de fome, o momento de tensão, tem tudo lá no site, as fotos tem lá. Eu acho que a gente consegue colocar aqui também no decorrer do programa. Vou pedir pro editor colocar as fotos aqui. Então, o que eu tinha era 2 opções: voltar ou me movimentar para fazer a coisa acontecer aqui. Só que até fazer a coisa acontecer foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Dado o momento, eu mandei uma mensagem para um amigo, que eu tinha um único amigo que eu tinha conhecido aqui em São Paulo, e falei, olha, deu ruim para mim, eu não tenho onde ficar, você pode me ajudar? E ele mandou uma mensagem para mim, me encontra na estação de socorro, que a gente vai lá para casa. Tem o print disso também, dessa conversa. Isso era mais meia-noite. Acho que era mais meia-noite. Eu tinha pouquíssimo dinheiro no bolso. Já saí do Rio de Janeiro com a ideia de trabalhar em São Paulo, fazer jornalismo. Fazer jornalismo em São Paulo já era uma ideia que vinha há tempos me acarretando, que eu havia pensando, desenhando, estruturando. Só que eu não sabia que seria como foi. Então, chegando em São Paulo, aconteceu tudo isso, mandei essa mensagem pra ele e ele mandou uma mensagem pra mim. Onde você tá? Falei, Barra Funda. E ele falou, vem até Osasco. De Osasco, você me avisa quando chegar em Osasco, que é uma estação aqui em São Paulo. E quando chegar em Osasco, você me avisa. E depois você vai até o Socorro, me manda mensagem que a gente vai se comunicando, você vai lá pra casa. Assim eu fiz, conforme o print mostra, uma conversa do WhatsApp, também não vem ao caso expor essa pessoa, não vou falar o nome dessa pessoa também, tenho a conversa, data e hora. Chegando na estação de Osasco, mandei mensagem, 2 visualizações. Prossegui até a estação de socorro. Chegando na estação de socorro, mandei a mensagem, 2 visualizações e essa pessoa sumiu. E eu deixo bem claro lá na mensagem que eu estava com frio, tava muito frio, cheguei em São Paulo, peguei 9 graus. Eu que venho de uma cidade tropical, Rio de Janeiro, pra quem sabe, é uma cidade muito quente. Então, qualquer vento posterior a isso gera um frio. E eu sou uma pessoa bem friorenta. Então, mandei uma mensagem pra essa pessoa. Se eu me emocionar no decorrer do programa, isso é normal. Hoje eu tô compartilhando a minha história com o mundo. Eu tô trazendo isso em formato de vídeo. Escrever foi muito difícil. Mas imagina as pessoas terem... visualizar isso. Então, se eu me emocionar no decorrer do programa, isso é muito normal. Mas eu vou fazer de tudo para que eu mantenha o controle sobre a situação. Então, quando eu cheguei na estação de socorro, eu fiquei lá um determinado tempo. Eu cheguei lá por volta de mais 11h40, a estação fechava às meia-noite. Essa pessoa sumiu, não mandou mensagem, não retornou a mensagem, não me ligou, fiz ligações, a pessoa não retornou. Tudo bem. A estação fechava à meia-noite, assim que fecha você não pode mais ficar. Você não pode permanecer dentro da estação. Então eu só tinha 2 opções: voltar para Barra Funda ou sair de lá. Voltar para Barra Funda também não daria, porque já encerraria o metrô, eu precisaria passar da catraca, porque eu saí da catraca. Então, saindo da catraca é mais uma passagem de retorno. Então, eu saí da estação de socorro e logo à frente da estação de socorro tem uma barraca. E nessa barraca eu cheguei ali muito abalado, perguntando para as pessoas onde tinha um bar próximo, porque essa pessoa havia me dito que estaria próximo à Redondeza de Socorro, em um barzinho com o pessoal do trabalho. Então, eu fui até essa barraca, de frente à estação de Socorro, bem ali, do Baiano. Baiano, muito obrigado por tudo que você fez por mim, por ter me acolhido. Então, eu fui até essa barraca. Chegando lá, havia 3 pessoas. Uma cozinheira, o motorista de um hospital e o baiano, que é o funcionário dessa barraca. Cheguei ali muito abalado e eles perguntaram o que aconteceu. Obviamente eu tava chorando, tava com muito frio, uma mochila, documento e um sonho. Parece clichê, mas na minha situação não foi. Então, eles pegaram o contato desse rapaz,
Todo mundo ligou. As 3 pessoas ligaram, inclusive eu, retornando, ligando, e nada dessa pessoa me retornar. Eu só tinha essa pessoa em São Paulo que poderia me acolher. Veja bem. Então, passado-se um tempo, deu a meia-noite, deu 1 da manhã, deu 2 da manhã, nada dessa pessoa retornar. E eu precisaria de uma posição, não tinha posição. Então, a estação de socorro, geograficamente falando, no envolto de socorro, foi onde eu fiquei o período de 15 dias a 20 dias. Acho que foi de 15, tem no site também, tem tudo certo. É porque agora eu tô literalmente trazendo à memória essas emoções que foram bem delicadas. Só que o que acontece? Essa barraca, ela funciona na madrugada. E tem troca de turno. Ela funciona 24 horas, tem a troca do turno do baiano, às 7 horas entrava outra pessoa, e assim sucessivamente. Essas 3 pessoas que eu descrevi aqui se compadeceram de me ajudar naquele momento. Obviamente, não poderia prosseguir com essa ajuda por outras questões, cada um tem a sua vida. O motorista falou pra mim assim, o motorista do hospital: meu filho, você é muito forte, você é muito guerreiro, volta pro Rio comigo, porque eu te dou uma carona, porque ele ia fazer esse trabalho pegando materiais cirúrgicos no Rio de Janeiro, ia ficar rodando com o caminhão. Eu pensei bem e falei, não vou voltar. A cozinheira falou, eu te dou a passagem pra você voltar. Eu falei, não vou voltar. E nesse período, 1 dia, 2 dias, só que o que acontece? O baiano, que é o que me ajudou, ele falou assim, olha, eu consigo passar o cartão para você, o cartão de passagem, o bilhete único, o bilhete de transporte em São Paulo, eu consigo passar o bilhete para você voltar e ir para algum lugar, se você tiver alguma pessoa, não tinha ninguém. Então, o que acontece? Durante todos esses dias, eu ficava dentro do trem, no vagão, indo e voltando até o horário dele chegar. Das 7 da manhã às 7 da noite era o horário que ele entrava. E ele passava o bilhete para mim, para eu poder agitar a minha vida, fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, o motorista me deu um saco de biscoito de hospital, esse biscoito creme crack, de água e sal, de pessoas cirúrgicas que operaram, alguma coisa assim. E me deu esse saco para eu poder, pelo menos, manter ali a fome, estabilizar a fome. Era um biscoito doce, que depois de um tempo ficou enjoativo, obviamente, mas estou muito grato por isso. Voltando desse percurso que eu fiquei dentro da linha do trem das 7 da manhã às 7 da noite, tinha um resíduo de internet ainda, então eu fui fazendo currículo pela internet, eu fui fazendo as coisas acontecer mesmo dentro desse estado. O que aconteceu? Voltei para a estação de socorro e o baiano não estava lá. Eu não sabia que era a folga dele. E o que aconteceu? Eu fiquei ali na rua porque o funcionário que ia render o baiano no dia da folga, ele não me conhecia, ele não sabia o que estava acontecendo. E essas 2 pessoas que estavam lá, a cozinheira, no momento que eu cheguei a São Paulo, e o motorista, eles já não estavam mais lá. E o cara que estava de troca de plantão, ele não me conhecia. Então ele não me ajudaria, porque ele não sabia quem eu era. Eu conheci uma travesti, que ela é moradora de rua, garota de programa. Uma pessoa muito querida, que ela não quis aparecer. Eu tenho muito carinho por ela. Ela me ajudou muito. Ela me ensinou a me defender. Nunca passei por isso na minha vida. Minha família não sabe desse relato. E eu não queria voltar para casa. Eu queria me dar essa oportunidade, apesar de toda a dificuldade. Isso já tô falando de 5º, 6º, 7º dia já na rua. E essa travesti que ela não quis, não quer, e eu respeito, não quer aparecer. Tenho fotos também, tenho tudo relatado. Ela me ensinou como sobreviver. Ela me ensinou como ficar na rua e me defendeu o tempo todo. Certa feita, o baiano que trabalha nessa barraca, ele me deu uma sacola de salgado. Salgados esses que já estariam murcho, que já não serviria para vender. Ele me deu uma sacola. Basicamente, eu acho que com uns 15 a 20 salgados. E eu estava literalmente na barraca. Isso com muito frio, chuva.
E eu inclinei a minha cabeça para poder dormir e abracei a sacola. Essa pessoa que me ajudou, essa travesti, ela não estava nesse dia. E eu fui assaltado. Levaram essa sacola cheia de salgado que me manteria por um tempo. Então, quando eu acordei, falei, não tá aqui a sacola? E o baiano falou pra mim assim, o que aconteceu? Você precisa ficar atento. Mas como que fica atento na rua? Eu tava exausto, cansado. Muito cansado. Pra quem conhece São Paulo, sabe que da Barra Funda até a Consolação, que até Pinheiros, é um caminho extremamente distante. Muito distante, muito longe, para você fazer a pé esse percurso. Então o baiano passou o cartão para mim mais uma vez, isso já dormindo na rua, morando na rua, sentindo fome, porque todos os dias ele não poderia me dar. E eu ainda estava com aquela sacola de bolachas, né? Aqui em São Paulo chama bolacha, de biscoito, que o motorista havia me dado. O que aconteceu? Ele passou o cartão para mim. Eu tinha, se eu não me engano, R$20 que eu separei para poder imprimir currículo e rodei São Paulo inteiro a pé. Fui em todos os lugares que vocês possam imaginar. Rodei São Paulo absolutamente inteiro entregando currículo. Eu tenho um currículo muito bom, trabalho desde os 14, sou formado, tenho experiência, sou formado em inglês, enfim. Então, a coisa foi acontecendo a partir desse momento. Eu tive retorno das empresas, ainda senti um resto de internet. E as empresas foram me convocando para fazer entrevista. Uma entrevista que eu não esqueço, que jamais vai sair da minha memória, foi que eu passei para um restaurante para poder ser auxiliar administrativo. E eu tava em condições precárias. Tava muito magro, já tava bem mais magro, não vou dizer definhando porque não era essa questão, mas estava bem mais magro, a aparência já cansada, tem foto disso também, a mochila, eu e os documentos rodando por São Paulo a pé, porque já não tinha mais. E quando eu cheguei nesse restaurante para fazer a entrevista, o cara falou assim, você tá bem? Né? E eu falei assim, tô bem sim. Ele falou, a gente pode fazer um treinamento? Eu falei, sim. Aí ele me explicou como funcionava a funcionalidade, a logística da empresa. E falou assim, olha, você tem 1 hora de almoço, que no caso era janta, porque isso já era... Tinha janta, eu ia sair jantado de lá. E ele virou pra mim e falou assim, olha, você pode jantar quando você terminar. Quando eu fui entender como funcionava o almoço lá, eles têm uma estufa onde tem vários pratos de alimento e você pode pegar um copo de bebida de uma marca X de refrigerante e você pode pegar quantas marmitas você quiser. Era uma marmita avaliada em 400 gramas de comida, 500, meio quilo, não sei, não lembro. Não tem exatidão sobre o quilo, o peso da comida. Quando eu abri a estufa para pegar, eu não tinha forças para pegar a comida. Eu lembro que eu olhei aquela quantidade toda de comida e eu tava com muita vergonha porque era no centro da cozinha e eu literalmente não queria pegar uma só porque não ia suprir, porque eu sabia que eu tinha que voltar, eu ia ficar mais tempo na rua. Eu peguei 3 marmitas daquela, ficou assim, ó, pra pôr no micro-ondas. E eu peguei tudo que tinha direito. Eu peguei salada, eu peguei mais umas opções de lá também. E quando eu passei com as 3 marmitas assim pela cozinha pra poder esquentar, não tinha um que não me olhava, porque aquilo ali era absurdo, era muita comida pra quem tava alimentado. E peguei 2 copos de bebida e subi. E quando eu subi pro refeitório para poder fazer essa refeição, isso eu tava fazendo um teste dentro dessa empresa, dentro desse restaurante, onde eu seria auxiliar administrativo. Quando eu peguei, eu falei assim, eu não vou aguentar. Eu literalmente não vou aguentar. Acho que isso é o fim para mim. Porque eu ia comer, ia voltar, não tinha certeza se iria ser recrutado ou não. Então... eu fiz essa alimentação, eu comi aquilo dali como um animal vai uma caça. E eu sou muito grato por essa oportunidade e voltei pra rua mais uma vez. Encontrei essa travesti. Muito frio, muita chuva nesse dia.
E quando a gente se encontrou, eu falei pra ela, eu não vou aguentar. Eu literalmente, eu não vou aguentar. Mas eu sabia que eu iria aguentar, porque eu sabia que eu ia aguentar. Não sei explicar pra você como eu tinha essa certeza, mas eu falava que eu não ia aguentar. Eu não tinha forças, eu não conseguia ficar em pé. E ainda assim eu precisava cruzar São Paulo em busca de um emprego. O que viesse era lucro. Essa pessoa não me retornou. Eu fiz uma outra entrevista, fiz 3 entrevistas em outras unidades de estabelecimento. Eu fui a uma igreja, conversei com o pastor e ele me deu um pacote de rosquinha assim. Uma rosquinha doce, e eu desabei. Eu falei, eu não tô entendendo o que eu tô passando, mas eu vou passar por isso. E eu quero que você de casa entenda que isso daqui não é vitimismo algum. Eu quero que você entenda que é a minha história. Parte de tudo isso que tá acontecendo se deu a isso. Então ele me deu esse pacote de rosquinha, esse pacote de bolacha lá na Lapa. Foi lá na Lapa, essa igreja. Eu tava cruzando a pé. Ele tinha acabado de abrir a igreja. Eu acho que ia ter um culto ou alguma coisa assim. Não sei se era consagração. Não me recordo muito bem. E ele falou assim, tudo vai dar certo na sua vida. Você só precisa acreditar. Eu não tinha mais forças pra acreditar. Mas ainda assim eu tinha certeza que iria dar certo. Então, quando ele me deu aquele pacote, eu agradeci, ele orou por mim. Eu venho de uma família muito religiosa, meus pais são pastores, então eu tenho dentro de mim um Deus muito vivo e uma crença muito forte em mim mesmo. Passado-se um tempo, ainda entregando o currículo, fui chamado para mais uma empresa, essa empresa que eu estou trabalhando atualmente. Então, quando eu cheguei para fazer a entrevista nessa empresa, eles falaram assim, a gente responde entre 7 e 14 dias. Eu falei, eu não vou aguentar. Não, humanamente falando, eu não vou aguentar. E tinha uma dinâmica nessa empresa, a gente fazia uma colaboração, a gente fazia uma espécie de teatro, por que você quer trabalhar aqui? Enfim, aquele processo seletivo que para quem tem pressa se tornou uma vida. E para resumir a ópera, eu passei no processo seletivo e ainda morando na rua. Ainda estava morando na rua. Parece que contando essa linha do tempo foi tudo muito rápido. Na rua é tenebroso, é caótico. Eu falo pra qualquer pessoa. Quem tá na rua, que sai, projeta sua vida inteirinha pra não voltar mais. Você aprende sobre vencer, sobre humanidade, sobre fome. Você entende exatamente o que é comida. E a todo momento que eu fui fazendo o processo seletivo, exame admissional, eu só tinha aquele pacote de bolacha que eu dividi a vida inteira para poder fazer isso acontecer. Quando eu falo fazer isso acontecer, eu dividi esse pacote de biscoito, essas bolachas, como eles chamam aqui, para ter esses dias, essas lacunas que eu não teria comida. Isso rodando São Paulo, a pé, do mesmo jeito. Fiz todo o processo seletivo, fui trabalhar nessa empresa. Quando eu cheguei nessa empresa, no primeiro dia, eu fui recebido pela gerente Liana. Eu não sei como agradecer essa mulher. Eu acho que eu devo tudo a ela. Ela foi a pessoa que olhou pra mim sem julgamento. Eu tava com cabelo desse tamanho, barba mal feita, magro, a calça sambava, calça jeans sambava em mim. Eu tava com os peitos pra dentro, a barriga literalmente pra dentro. Tem foto disso também. A gente pode colocar, peço ao editor pra colocar. E quando ela olhou pra mim, ela falou assim: o que houve? De onde você veio? Qual é a sua história? Então eu contei tudo isso que aconteceu aqui pra você, contei pra ela. E ela falou assim: eu vou te ajudar. E eu não tive ajuda de ninguém em São Paulo, e ela olhou pra mim, eu vou te ajudar. Uma outra pessoa do trabalho também, Sabrina, não tenho como te agradecer por tudo que você fez por mim. A Sabrina me deu um travesseiro.
E a empresa, eles têm uma logística de que eles depositam a passagem e depositam a alimentação num X período de tempo até o cartão, os benefícios chegarem, se acomodarem para você enquanto funcionário. Eu não poderia ficar na rua. Então eu procurei. Eu procurei essas casas que você fica, eu esqueci o nome agora, não é albergue. Essas casas é como se fosse uma pensão, onde há uma casa e várias pessoas ficam ali. Entrei em contato, entrei numa plataforma, entrei em contato com a proprietária da casa, Elaine, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Não sei como te agradecer. E ela falou, cheguei, me apresentei, conversei com ela, contei toda a história que eu tô contando aqui pra vocês. E ela falou assim, eu vou te ajudar, mas pra isso você precisa me dar uma garantia. Eu falei, eu não tenho nada. Não poderia mexer no valor da passagem do trabalho, não poderia de forma alguma, não poderia mexer no valor da alimentação. E eu deixei o meu celular como depósito. Eu fiquei esse tempo todo sem celular. E eu falava para as pessoas que estava tudo bem, para minha mãe que estava tudo bem, a minha família que estava tudo bem, os amigos do Rio de Janeiro que estava tudo bem, enquanto na verdade não estava nada bem. Não estava nada, absolutamente nada bem. E quando ela pegou meu celular, ela falou assim, eu nunca vi uma pessoa tão determinada assim. E eu falei, eu também não. Eu não sabia que eu seria capaz disso. E passou um mês, eu fiquei lá nessa pensão. E meu primeiro ticket de refeição, eu fiz comida. Eu comprei comida e eu mandei a mensagem pra gerente falando, eu tenho comida de verdade. Eu não tinha comida de verdade. Eu fiquei esse tempo todo sem comida de verdade, exceto o momento que eu participei dessa entrevista nesse restaurante. Foi onde eu comi da minha chegada de São Paulo até eu conseguir o emprego. Eu tô contando isso pra vocês, trazendo essa história. Talvez seja um baque pra minha família. Eu tô muito preocupado como vai ser a reação da minha família vendo isso. Tô muito preocupado como vai ser as minhas irmãs vendo isso. Mas eu não desisti. Eu não desisti em nenhum momento de mim mesmo. E não desisti da minha família, porque isso tudo é pra minha mãe, isso tudo é pra minhas irmãs. Eu queria muito... Porque quando você sai de casa, que você volta, é muito pior. É muito pior. Você volta como não dei certo. E minha família iria me acolher, obviamente. Mas eu não queria voltar. E eu passei por todo esse processo. E quando eu recebi o ticket de alimentação, que a casa dispunha de fogão, de água, máquina de lavar, eu fiz as minhas marmitas, eu fui ao mercado, comprei potes de marmita, tem foto disso, eu agradecendo a Liana e falei, eu tô com comida de verdade. Eu nunca tinha passado por nada semelhante disso na minha vida. Nunca passei por nada disso semelhante. Nem poderia imaginar que um dia eu passaria por isso. E eu lembro que tem uma amiga minha do Rio de Janeiro, que a gente trabalhou no McDonald's, Camila, que eu chamo ela de Peito. E eu falei, me empresta R$12. Eu precisava fazer um macarrão, eu precisava fazer uma salsicha, eu precisava fazer o que fosse para que aquele dinheiro comportasse. Ah, Patrick, mas e o dinheiro que você trouxe? Tudo se acabou. Tudo se acabou. Não me corrompi, não corrompi o meu valor ético, não corrompi a minha moralidade, não me prostituí, não fiz nada do que a rua me ofereceu, porque dentro de mim ainda havia uma esperança, mesmo que pouca, e eu tava ali. O que aconteceu? Ah, a Boluteca mandaram pra mim. O quê? Só um minuto, por favor.
Hoje eles mandaram um bolo pra mim. Eles sempre mandam. E eu havia dito que hoje era um programa mega especial. E eles mandaram uma carta pra mim. Você é a nossa inspiração. Obrigado por fazer parte da família Boloteca. Com amor e carinho, Boloteca. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Mandamos o bolo de milho pra você, que é o sabor que lembra a sua avó. E conta um pouco da sua história. Isso não tem preço. Não tem preço. Sempre quando eu chego no estúdio, eles já mandam pra mim. E hoje eu não tava esperando isso. E eles mandaram o bolo pra mim que lembra a minha história. O bolo que a minha avó mais amava. Um programa muito difícil de fazer. Peço a compreensão, peço desculpa de todo mundo. Eu não esperava por essa homenagem, eu não sabia que isso iria acontecer. Nada programado, nada roteirizado. A Boloteca sempre comigo desde o início do programa, uma empresa que acreditou em mim, que abraçou os meus sonhos, que tá comigo pra tudo. Ainda mandaram um doce de goiaba para eu colocar no bolo. E hoje eu não posso deixar essa oportunidade de comer o bolo aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Bianca, essa mulher incrível, a proprietária do estabelecimento, que a gente ainda vai ter oportunidade de conversar. E voltando à história, enquanto eu preparo aqui o bolo, quando eu recebi o ticket que eu falei da alimentação, né, que eu fiz a comida de verdade, que eu agradeci a Eliana, que ela é minha gerente, eu só sabia literalmente agradecer. Só sabia literalmente agradecer. Eu tava com muita fome, eu não sabia. Eu lembro que minha primeira refeição na pausa, na hora do trabalho, foi um miojo que eles me deram lá no trabalho, porque eu não tinha absolutamente nada. Não tinha recebido ainda o ticket, não tinha recebido nada, só tava com a passagem. E a alimentação pontuada, né, dos dias. E eles foram e me deram um miojo. E daí tudo foi acontecendo. Então, depois desse episódio caótico, eu fiquei 2 meses morando nessa pensão e aluguei uma casa. Literalmente aluguei uma casa. Eu não tinha nada dentro dessa casa. Absolutamente nada. Hoje eu tenho a minha casa toda equipada, toda montada, de acordo com as minhas características, com a minha personalidade. Eu entro dentro da casa, eu me vejo nela. Isso em um curto tempo, que a Eliana fala assim: cara, eu não acredito que você fez isso, eu não acredito que você passou por isso, eu não acredito que você montou isso tudo tão rápido. De verdade, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. Foi muito doloroso. E por que eu tô trazendo isso? Quando a gente olha pra uma pessoa, as dores dela, a gente não imagina as dores dela. A gente não imagina o que essa pessoa passou. A gente dita a atitude da pessoa, a gente julga as pessoas e a gente não faz ideia do que essa pessoa passou. E o programa O Filho da Manicure é isso. A minha mãe sempre me ensinou a perseverar. A minha mãe sempre me ensinou a não desistir. E isso tem muito dela. Eu tenho muito da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito forte. Eu lembro que ela trazia relatos pra mim que as pessoas falavam: como que você vai criar o seu filho fazendo unha? Como que você paga escola particular pro seu filho fazendo unha? Como você paga plano de saúde pro seu filho fazendo unha? Como você proporcionou inglês pro seu filho fazendo unha? E sempre questionaram a minha mãe. Sempre falaram coisas ruins da minha mãe. Vizinhos nossos, que na época faziam unha com a minha mãe.
A minha mãe era a número 1 da unha. Minha mãe trabalhou em um shopping onde só tinha luxo, grife, artistas. E minha mãe trabalhou lá e ela saiu de lá com muita honra, com muita glória. E as pessoas ainda se queriam ela lá. O filho da manicure é isso. Eu vou passar pelo que passar. Eu vou ter todas as dificuldades e eu não vou desistir. Esse programa é isso. O programa é exatamente isso. Eu tô muito feliz por ter chegado até aqui. Prestei o vestibular na faculdade. Eu havia entrado numa faculdade pública, numa faculdade particular aqui em São Paulo para fazer jornalismo no início do ano. No meio do caminho eu prestei vestibular para uma outra faculdade que eu tô atualmente. Passei estudando precariamente porque não tinha rede de estudo. Eu estudava pela tela do celular. E eu fui aprovado nesse vestibular, sempre com muita integridade, sempre olhando para o que eu queria fazer, sempre desenhando esse programa, sempre desenhando o meu site. Eu fundei o site primeiro. O programa, na verdade, é a extensão do meu site. E de verdade, eu não seria capaz de fazer isso sem a oração da minha mãe, sem a torcida dos meus amigos, apesar deles não saberem da terça metade do que eu passei. E é isso. É absolutamente você ter certeza do que você quer pra sua vida, você não se desviar, que a minha vivência, que a minha história, ela possa... Eu vou comer um pedaço do bolo porque não tem como eu negar. Bolo de milho que remete à falecida minha avó. A minha avó me criou junto com a minha mãe. A minha avó deu a vida dela por mim, mas ela nunca me ensinou a viver sem ela. E eu sou um homem criado por 4 mulheres, numa casa que não tinha muro, numa casa que só havia mulheres, e eu era o único homem, criança ainda, pequeno, ainda não tinha toda essa rede que eu tenho hoje. Éramos nós. Eu fui criado por todas essas mulheres que trabalharam incansavelmente por mim, deram a vida delas por mim. Elas fizeram absolutamente tudo. Não, pode deixar, eu falo, não tem problema. Obrigado, tá? Obrigado de verdade. A assessoria aqui pedindo pra eu me acalmar. Muito obrigado. Os meus amigos aqui chorando também comigo. A galera da faculdade que eu trouxe hoje. Então, é isso. Eu vim dessa força feminina. Por isso que eu respeito as mulheres acima de tudo. Luto pelas mulheres, trabalho pelas mulheres. Não admito qualquer tipo de violência com as mulheres. Não admito nenhuma ofensa com as mulheres, porque se tem uma galera que é forte, são as mulheres. Todo o meu respeito, todo o meu carinho. As minhas amigas que trabalham incansavelmente são mães solo. Todo o meu carinho, todo o meu amor, todo o meu respeito e consideração a vocês. Vocês são a extensão do que eu sou. Eu respeito vocês demais. Vocês são a extensão do que minha mãe é, do que minha mãe foi, do que minha mãe representa. A minha irmã, Maria Luísa, que eu amo incondicionalmente, uma mulher tão forte, fazendo a faculdade linda dela lá, trilhando um caminho tão especial. As mulheres também que estão aqui nesse programa. A editora desse programa é uma mulher que eu tenho muito carinho, muito respeito. Maia, você é incrível. Obrigado por me receber tão bem no seu programa. No seu espaço, no seu estúdio. E é isso. Eu vou encerrando o programa por aqui. Comendo um bolinho. Distribuindo para todo mundo aqui. A Boloteca sempre comigo. O programa é isso. Boca cheia mesmo. Mas muito obrigado pela sua audiência. Não desista de você.
Saiba onde você quer chegar. Tenha perseverança, tenha foco. Muito obrigado pela sua audiência. Tô extremamente emocionado, mas eu queria muito fazer esse programa. Hoje eu tô sem convidado. Teremos o próximo. Hoje a gente não tem o Passa Lá no RH, que é um quadro dentro do programa. E eu não tenho palavras para agradecer tudo que tá acontecendo. Muita oração, muita torcida. Os meus amigos comentando incansavelmente nas minhas redes sociais, né? No site, a audiência do site é incrível. E muito obrigado por você ter ficado aqui comigo. Isso não é vitimismo, zero vitimismo, não teve vitimismo em nenhum momento. E é o que eu falo pra você. Como você quer ser lembrado daqui? Como você quer ser daqui pra frente? Você quer se vitimizar ou você quer pegar essa parte da história, da sua história, transformar isso em algo que vai te dar muito orgulho? Eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu até aqui e eu encerro o programa hoje muito honrado, muito grato. Peço perdão à minha mãe por tudo que eu passei em silêncio, mas isso é por ela, é pra ela, pras minhas irmãs, pra minha família, pras mulheres da minha família, minhas amigas, as mulheres de audiência, também pros homens. Você me encontra em O Filho da Manicure. Todas as minhas redes sociais é O Filho da Manicure. Meu programa, o site, o Instagram. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Curta esse vídeo, comente o que você quiser, traga a sua abordagem. O que você quiser, eu tô lendo. Tô lendo todos os comentários, ainda tá muito difícil responder todo mundo. Mas eu tô aqui de coração aberto. Esse sou eu, sem máscara, sem maquiagem, com uma equipe muito legal, incrível, que acredita e respeita os meus sonhos. Então, mais uma sexta-feira, proporcionando um programa para você. Excelente final de semana. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e que esse programa tenha te ajudado de alguma forma. Abraço.